Olá, bem-vindos à sétima aula do curso Fazendo um Jogo com Pygame e Python. Na última aula nós fizemos a câmera se movimentar acompanhando o personagem e sempre que a gente se aproxima da borda do mapa, a câmera para de movimentar. Dessa forma, a câmera não sai fora do mapa, mesmo quando a gente se aproxima da borda. Nessa aula nós vamos adicionar o primeiro elemento que vai ser o minimapa. Então, o minimapa ele é um elemento muito comum em jogos para a gente se localizar e a gente consegue ver toda aquela região em uma escala reduzida. Outra coisa relevante no minimapa é que nós não precisamos renderizar todas as camadas do mapa, porque tem camadas que têm muitos detalhes e não vai ser possível visualizar no minimapa, por ser uma escala muito pequena. Então vamos começar nossos arquivos, vamos adicionar um novo arquivo que nós chamaremos ele de hud.py. E nesse arquivo nós iremos colocar tudo o que aparece na tela. Então, barra de vida, é o nome do usuário, todos esses tipos de elementos visuais do nosso jogo nós iremos adicionar aqui nessa hud.py e ela que vai administrar tudo isso. Então vamos começar importando nossa biblioteca Pygame e nós vamos criar uma classe chamada hud. Vamos criar nossa definição init aqui, o construtor da nossa classe. E nós vamos precisar de alguns parâmetros para a gente criar os nossos objetos da interface. Primeira coisa que a gente precisa saber, qual que é a altura e largura da tela. Então, eu vou chamar aqui uma variável de self.screen.widget, que vai ser igual a tela.get_widget. Mas para a nossa variável tela funcionar, a gente precisa receber ela lá do nosso arquivo game.py. Vou fazer a mesma coisa para a variável da altura. Aqui no lugar de usar ponto, eu vou usar underline, tá? Senão vai dar erro. E uma outra variável que nós vamos precisar é qual será a escala do nosso minimapa. Então, quantas vezes nós vamos reduzir ele. E eu vou chamar de minimapa scale mesmo. E essa variável eu vou colocar para ela ser também passada no nosso construtor, porque caso eu tenha algum mapa menor, uma masmorra, alguma coisa assim, eu possa alterar isso e mudar os valores de acordo com cada fase. E uma última variável que nós iremos precisar, ela vai ser a nossa instância da nossa classe mapa. Então nós já temos uma classe que ela já está pronta para desenhar o nosso mapa, então eu não vou criar outra função para desenhar o mapa novamente. Nós iremos reaproveitar a classe lá do nosso arquivo mapa.py que desenha o nosso mapa. Então vou chamar de mapa instância. E nós também iremos receber essa variável. Como nós iremos receber por enquanto essas três variáveis, eu vou fazer uma anotação para facilitar a nossa vida, falando das nossas variáveis e o que foi passado. Então nós iremos iniciar a HUD, parâmetro tela, que nós precisamos passar, que é a tela do jogo, parâmetro minimap scale, que é a escala do mapa, mapa instância, que é a nossa instância da classe mapa. Esse mapa nós vamos trabalhar ele com um tamanho fixo de 150 pixels. Então eu vou colocar uma variável que vai receber esse valor, que eu vou chamar de window size e vai ser igual a 150. Será o tamanho do minimapa. Especificamente será o tamanho da janela do minimapa e não necessariamente o minimapa. Aqui nós vamos criar uma nova função que ela vai ser responsável por desenhar o nosso minimapa na tela. Então eu vou chamar de draw minimapa. E nós vamos precisar receber o parâmetro da tela, que é onde nós iremos desenhar nosso minimapa. Então eu vou começar criando uma superfície para renderizar o mapa, né? Ou melhor, o minimapa. Então nós vamos começar com self.full minimapa underline surface. Isso vai ser igual a pygame.surface. E aqui nós iremos precisar da largura do mapa e multiplicar ela pela nova escala dele, né? Então aqui nós vamos declarar duas variáveis aqui para receber a largura do mapa, que eu posso utilizar a mesma forma que eu utilizei lá no arquivo game.py. Então aqui nós obtemos a largura e a altura do mapa. E aqui nós iremos utilizar então self.mapWidget vezes self.minimapScale. Só que eu vou querer apenas o número inteiro dessa multiplicação. Então, vírgula, e aqui embaixo também int de self.widget vezes self.minimapScale. E aqui eu vou adicionar um outro atributo da função surface, que é pygame.srcalpha.
eu ver se aparece aqui, src alpha. Que isso daqui permite com que a nossa superfície fique transparente. Então vamos adicionar um fundo a essa nossa superfície. Full minimapa surface.fill na cor preta. Ou melhor, né, aqui nós iremos importar nosso arquivo de cores, né? E aqui nós iremos colocar a nossa função color e colocamos black. Aqui só para a gente testar, vamos fazer um tela.bleach e vamos receber nossa self.fullMinimapaSurface e vamos colocar numa posição qualquer, 300 por 300, só para a gente dar uma olhada. Vamos no nosso arquivo game, vamos fazer aqui o from HUD import a nossa HUD e aqui nós podemos chamar a nossa HUD, né? Então vou chamar de self.HUD, vai ser igual a nossa HUD. E aqui os parâmetros que a gente precisa passar. Primeiro é o parâmetro tela. Deixa eu ver então, self.tela. O parâmetro de escala, que podemos colocar aqui como sendo... Vamos testar 10% do tamanho do mapa. E vamos passar a nossa instância map também. Aqui no nosso arquivo onde nós estamos desenhando as coisas na tela, vamos desenhar a nossa HUD como self.hud.drawMinimapa. E ele precisa receber o nosso parâmetro tela. Mas aqui nós já recebemos a tela, então eu vou colocar aqui, ó, self.tela igual a tela. Dessa forma a gente não precisa receber a tela aqui, e aqui nós chamamos com self.tela. Dessa forma aqui também a gente não precisa passar nenhum parâmetro. Vamos testar para ver se funcionou. Tela. Ah, escrevi errado. Vamos voltar aqui. Aqui faltou um G. Tivemos um erro que eu esqueci de uns parênteses. Então aqui ele precisa receber o único valor dentro de uma tupla. E aqui eu fecho o parênteses da função surface. Aqui está uma tupla com as duas posições e o outro parâmetro. Ó, pequeno erro de escrita aqui é a letra B. Isso, e aqui está a superfície onde nós iremos desenhar o nosso mapa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos posicionar ele para que ele fique aqui no nosso canto direito, aqui em cima. Então, na nossa HUD aqui, nós iremos mudar essa posição. E eu vou querer que ele fique com uma bordinha ali de 10 pixels, para que ele não encoste no canto da nossa tela. Então, eu vou chamar de border x. Ele vai ser igual ao tamanho da nossa tela, que é self.screenWidth, menos os 150 do nosso minimapa, que é self.windowsSize, menos os 10 pixels ali que eu quero da borda. E daí nós teremos o border y, que vai ser igual a 10, já que ali em y já começa em 0 e conforme vai descendo já chega em 10. Então vamos border x e aqui border, vamos salvar e vamos só ver se está na posição correta. E o mapa já está aqui na posição, só que ele não ficou na posição correta, ele cortou aqui. Deixa eu ver, não, é isso mesmo, aqui é que aqui tem 150 pixels, mas o nosso mapa não tem 150 pixels. Então, essa tela preta, ela é proporcional ao nosso mapa. E a nossa janela 150, ela não necessariamente é o tamanho do nosso mapa. Não sei se foi claro. A gente colocou um tamanho da janela em 150 pixels. Mas quando a gente criou a nossa superfície, a gente criou uma superfície baseada no tamanho do mapa. Então, é a largura do mapa vezes a escala. Então, 10% da largura não necessariamente vai ser 150 pixels. Então, não tem problema porque a gente vai recortar esse minimapa num tamanho de 150 por 150. Vamos aproveitar e vamos fazer isso agora. Vamos recortar o nosso mapa para que ele respeite aqui aquela largura que a gente definiu de 150 pixels. Então, eu vou chamar uma variável que vai ser visible minimapa, que vai ser o minimapa visível, vai ser igual a pygame.surface. E daí eu vou colocar a largura lá, que é self.windowsSize e self.windowsSize, que é 150 por 150. Eu também vou fazer que essa superfície ela seja transparente também, então vou utilizar o src alpha nessa camada. E daí agora nós vamos desenhar ela. Então, visible minimapa surface.bleach. Daí eu vou colocar um set.fullMinimapaSurface e eu vou colocar na posição 00 dessa janela de 150 por 150 que eu criei. E aqui eu vou trocar agora para desenhar essa janela que vai ser visível. Aqui no caso eu não estou usando o self, né? Então minimapa surface. Vamos ver o que acontece.
Agora sim, nossa janela tem 150 por 150 e os 10 pixels de borda. Só que o nosso mapa ele é maior do que essa janela, mas essa janela que eu quero utilizar como minimapa. Um outro detalhe que eu acho que é importante é que nosso minimapa ele precisa ser transparente, né, para não atrapalhar a visão do personagem. Vou ajustar a transparência do minimapa. E a gente utiliza essa função aqui, ó, set_alpha, e eu vou colocar ela como sendo 128. Ela varia entre 0 e 256, que eu estou usando 50% de transparência. Só para vocês darem uma olhada, o que acontece? Olha lá, ela fica levemente transparente e meu personagem agora consegue passar por trás da janela do minimapa. Então ali não atrapalha a visão. Se eu precisar deixar mais transparente, depois eu posso. Vamos ver o que mais que nós podemos colocar nesse minimapa. Então eu acho que a gente pode agora desenhar o minimapa em si, né? Nós já criamos a janela, agora vamos desenhar o minimapa. Então aqui embaixo nós vamos chamar a função que vai ser self.map. Eu vou chamar ela de draw minimapa layer. Para desenhar esse minimapa, eu vou precisar passar qual que é a superfície onde eu quero que ele desenhe. Então, é a janela que eu criei para desenhar o minimapa. E qual é a escala desse minimapa. Então, self.minimapScale. Então, eu vou lá na minha função map e nós vamos criar que ela é muito parecida com a nossa função antiga de desenhar o mapa. Então, eu vou até copiar e colar ela, fazer uma cópia dela, porque vai ser muito parecida. Então, a gente já reaproveita várias coisas para não precisar escrever. Primeira coisa que vai mudar vai ser o nome, minimapa layer, e ela vai receber a superfície do minimapa, né? Então eu vou chamar de minimapa surface. E aqui a gente não vai precisar da câmera, e sim da escala. Então renderiza o mapa na janela do minimapa. Aqui os parâmetros eu vou ajustar. Minimapa, aqui é A. E aqui então eu vou receber minimapa. Na verdade eu vou deixar sem o A, né? Minimap. Underline surface, superfície onde será desenhado o minimapa, e o parâmetro minimapa scale, que é a escala do mapa. Então aqui eu vou mudar a lógica, porque eu não vou querer desenhar todas as camadas que a gente tiver no nosso arquivo TMX, lá dos mapas. Porque muitas vezes nós vamos ter mapas muito desenhados, muito trabalhados, com objetos pequenos. Como nós iremos reduzir esse minimapa, não faz sentido eu desenhar todas as camadas. For layer in enumerate. Dessa forma eu vou saber qual o número da camada que eu estou. E eu vou colocar que se a camada ela for maior que 1, então no caso aqui a gente está trabalhando apenas com o layer 0 e 1. Que no caso seria o layer 1 e 2, lá do nosso arquivo TMX, né? Aqui continua checando se ele é do tipo tile, percorre o nosso grid, aqui permanece a mesma coisa, e aqui dentro é que eu vou alterar. Então, primeiro que eu vou criar uma nova variável chamada scaling_tile, que é o nosso tile redimensionado, né? Então, nós vamos diminuir o tamanho dele. Vai ser igual a pygame.transform.smoothscaling. Essa função do pygame ela vai redimensionar nossa imagem menor, mas de uma forma mais suave. E aqui vai ser o tile. E agora nós vamos fazer uma multiplicação para encontrar a posição desse tile, mas nós vamos pegar o número arredondado. Inclusive, eu vou até mostrar, eu vou deixar 100 o round só para vocês verem como que vai ficar. Então já vou criar dentro do parênteses para depois colocar o round, self.tmx, data.tile, width vezes o minimap scale. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que para altura. Pronto. E aqui, ao invés de tela, agora é minimapa surface.bleed. E aqui não é mais nosso tile, agora é o tile reduzido que nós criamos, que é aqui o scale tile. E a posição vai ser x, e não iremos levar em consideração a câmera, e sim a escala. Então, minimap scale, e aqui mesma coisa, minimap scale. Aqui tem um detalhe, não é menos, é vezes, né? Vezes a escala para a gente redimensionar ele. Não é igual a da câmera que era menos. Vamos testar. E olha o que acontece. Então, entre os tiles, a gente fica com uma falha. As imagens não encaixam exatamente uma do lado da outra. Então, por isso que a gente precisa arredondar. Então, agora nós vamos precisar saber aonde que está a posição do nosso jogador para que a gente possa mover o minimapa junto com a câmera. Então, aqui nós vamos precisar receber a posição desse jogador. Eu vou chamar de player position, e aí eu vou colocar aqui como player x, e player y vai ser igual a player position. Então vamos colocar uma anotação, desenhe o minimapa. E vamos colocar os parâmetros, que vai ser player position. Vai ser a posição do jogador no mapa. E vai ser do tipo uma tupla, e vai ser uma tupla com a posição x e y.
Então aí vamos atualizar lá na nossa função game.py, quando a gente chama para fazer o desenho do minimapa. Então aqui em draw, agora nós precisamos passar a nossa função, parâmetro position. Então é uma tupla, com a posição x e y. Então é sprite.rect.x e sprite.rect.y. A posição x e y ali da sprite. Então agora nós já temos nossa referência, que é onde o jogador está. Vou colocar até um comentário aqui para a gente se localizar depois. Posição do jogador. E aqui onde nós estamos fazendo a janela visível, nós vamos precisar movimentar ela. Então eu vou chamar de Windows X, né, de janela, que vai ser igual a max 0, mínima, e daí vamos passar player x vezes a escala do minimapa, self.minimapa scaling, menos self.windows, underline sizing, dividido por 2. Né? Então a metade da nossa janela. Está com um erro aqui nos parênteses, deixa eu ver. Não tem esse primeiro aqui. Perfeito. E aqui agora vai ser o outro valor, né? Que ele vai escolher qual que é o mínimo entre os dois. Vai ser self full minimapa surface, .get underline widget da largura, menos os 150 pixels. E eu vou fazer a mesma coisa para o Y. Então vou chamar de Windows Y. Vai ser a posição Y do player, Windows size. Aqui vai ser a altura, vezes o Windows size. Vezes não, né? Menos. Isso, menos, tá certo. E agora nós vamos fazer essa movimentação aqui. Adicionar aqui dentro de parênteses o Windows X, o Windows Y, self.windowsize e self.windowsize, que é 150 por 150. Então vamos ver como que ficou agora. O arquivo main.py. Agora, em teoria, nosso minimapa deve acompanhar isso, o nosso jogador. Então, conforme o jogador se locomove, o minimapa acompanha. Confesso que eu levei um susto que por um momento eu achei que ele não ia, tá? Mas está tudo certo. Agora o que a gente precisa fazer é colocar o nosso jogador no minimapa também, né? A gente precisa de algum marcador que ele apareça lá para a gente saber em qual local do minimapa que ele está. Então vamos lá na nossa HUD e nós vamos criar aqui um marcador. Então aqui deixa eu colocar só um comentário aqui para a gente não se perder depois. Calcula a posição da janela no minimapa. Aqui recorta o minimapa na janela. Então nossa janela é de 150 por 150, né? Aqui nós recortamos. Então aqui embaixo nós vamos fazer um marker, underline x, que vai ser a posição x do marcador, vai ser igual a int de player x vezes a nossa escala. Isso daqui menos o tamanho da nossa janela em x. E agora vamos fazer isso em y também. Então, posição em y, o marcador também é em y e a altura da janela em y. Aqui é a mesma, mas é bom a gente mudar caso a gente queira fazer uma janela diferente no futuro. E daí basta a gente desenhar esses marcadores agora. Então eu vou colocar aqui, desenhar personagem no minimapa. Eu vou colocar só uma condicional, porque quando o personagem chega muito próximo da borda, pode ser que ele buga ou que ele fique fora do minimapa. Então, para garantir que não tenha nenhum tipo de bug nem nada, eu vou colocar uma restrição. Então, marque x for menor que self.windows size, que tem que estar entre 0 menor ou igual que marque y menor que self.windows size. Então, só desenha se o jogador estiver dentro do intervalo da janela. Aí nós vamos fazer um pygame.draw.círculo. A gente vai fazer um pequeno círculo para representar nosso personagem. E aqui nós vamos utilizar uma cor. Lá no nosso arquivo de configurações, vamos criar uma cor. Vamos deixar vermelho por enquanto, né? Depois a gente vê uma cor melhor. Vai ser 255, 0 e 0. Deixa eu só organizar aqui, colocar vírgula. E aqui na nossa HUD, então, nós vamos importar. Já está importado, né? Que a gente pintou o fundo de preto, maravilha. Então aqui daí nós vamos começar com a nossa cor. Então, colors, e eu quero a cor vermelha, vírgula. A posição em x e em y, então marque x e marque y. E por último, qual que vai ser o tamanho do nosso marcador. Então vou fazer ele proporcional. Então 2 int de 5 vezes a escala do nosso mapa. Maravilha. Então agora vamos ver como que ficou. Então no nosso arquivo main, vamos executar. Ele deu problema com a cor red. Aqui eu coloquei outro parênteses que não precisava, né? Não é uma tupla, é sem os parênteses. Aqui eu preciso colocar a janela antes de desenhar, né? Nossa, eu viajei. Então a primeira coisa que ele pede é a superfície, né? E eu não passei a superfície. Então é visible, minimapa surface, vírgula, e daí a nossa cor. E é na tupla mesmo, tá certo?
Pronto, e agora nós temos aqui um ponto vermelho que representa nosso jogador. Depois a gente vê um ícone melhor para ele, talvez uma figura, vamos ver ainda. E agora, conforme a gente anda, o minimapa acompanha a gente. Então dá para mudar o tamanho do minimapa, a escala está em 10%, né? Talvez ele esteja um pouco grande. Então aqui onde eu chamo, talvez 0,8%. 8% já acho que ficou um pouco melhor. Depois nós podemos adicionar uma borda para esse mapa, né, para ele não ficar assim tão apagado. Provavelmente eu faça isso via imagem ainda, adicionaremos uma imagem com uma borda nesse minimapa. Mas isso é bem simples, é bem tranquilo. Vou criar essas imagens não só para o minimapa, mas também para a vida, para a mana, todas essas informações da HUD da tela, e eu trago isso no próximo vídeo.